O autor do livro ele acrescenta um texto de Celi Scaloni. O nome do texto é Desigualdade, Pobreza e Políticas Públicas, Notas para um Debate. Está na revista Contemporânea, de 2011, do primeiro semestre de 2011. O texto ele coloca da seguinte forma: de acordo com Gramsci, a tarefa de identificar as dinâmicas principais por trás das mudanças sociais tem sido fundamental para a sociologia, mas em nenhum lugar esse interesse é mais bem desenvolvido ou mais essencial do que no campo das análises de desigualdades. Não é possível, portanto, falar em transformações sociais sem levar em consideração as mudanças nas formas de distribuição da riqueza, nos processos de alocação dos indivíduos na estrutura social. Ainda mais verdadeira é essa afirmação se considerarmos que a desigualdade é a marca mais expressiva da sociedade brasileira e apresenta-se como um fenômeno multidimensional, transversal e durável. Por esse motivo, é um tema tão relevante para a compreensão da nossa sociedade, na medida em que se expressa em inúmeras dimensões, resulta de diferentes fatores e tem consequências variadas. Por esse motivo, o debate sobre o enfrentamento das desigualdades conduz a uma discussão mais abrangente sobre políticas sociais e projetos de ação. E no Brasil, coloca a necessidade de analisar as condições em que as desigualdades surgem e se reproduzem historicamente, levando a uma discussão sobre quais são as condições necessárias para que as oportunidades sejam mais bem distribuídas. Sabemos que a desigualdade não é um fato natural, mas sim uma construção social. Ela depende de circunstâncias e é, em grande parte, o resultado das escolhas políticas feitas ao longo da história de cada sociedade. Mas também sabemos que todas as sociedades experimentam desigualdades e que estas se apresentam de diversas formas, como prestígio, poder, renda, entre outros. E em suas origens são tão variadas quanto suas manifestações. O desafio não é apenas descrever os fatores e componentes das desigualdades sociais, mas também explicar sua permanência e, em alguns casos, seu aprofundamento, apesar dos valores igualitários modernos. O que torna o Brasil um caso especial é a sobrevivência de desigualdades históricas em meio a um processo de modernização acelerado, mas ainda nossos níveis de desigualdade de renda são extremamente elevados. Apesar da queda constante do Gini na última década, ele ainda permanece num patamar bastante alto, até mesmo para o continente tão desigual quanto a América Latina. É importante ressaltar que, num contexto de extrema desigualdade como o que temos no Brasil, até mesmo a cidadania, entendida aqui como participação, é desigualmente distribuída. Essa é uma conjuntura que coloca em xeque o conceito de sociedade civil, ou pelo menos o seu uso no singular. Cada vez mais os atores sociais são chamados à participação, porém as condições dessa participação são claramente definidas a partir das possibilidades e oportunidades de inserção na arena pública. E essas possibilidades e oportunidades não são de fato iguais. Devemos considerar que, quando os custos e as chances de participar são tão desiguais em geral, nos defrontamos com uma situação em que os incluídos aumentam suas vantagens relativas sobre os excluídos, se apropriam da forma mais efetiva dos benefícios gerados pela sociedade ou pelo Estado. Portanto, a dinâmica da relação entre Estado e sociedade, na qual se inscreve a prática das políticas públicas, é atravessada por desigualdades na distribuição de poder, seja ele político, econômico, social, intelectual ou simbólico. Aqui eu faço um adendo e cito a filósofa e autora
Marilena Chaui, onde ela coloca que a classe média na sociedade brasileira, quando ela alcança uma elevação, ela ignora de onde ela veio e ela repete os comportamentos das classes superiores, de manutenção dessa desigualdade, né, que satisfaz a eles pelo fato de que eles se sentem, se encontram ou sentem que se encontram numa situação de superioridade. Então, é como aconteceu na Revolução Francesa. A burguesia, ela queria tanto ter importância política, queria tanto participar, mobilizou o povo, mas quando ela conseguiu, ela afastou o povo desse direito. Ela manteve esse direito da cidadania apenas para si. Né? Por um longo tempo e por várias outras revoluções, a população francesa, a população europeia, vai passar por revoluções tentando, reivindicando essa cidadania novamente. E aqui ele coloca muito bem, né, como é que funciona essa situação. Eu espero que vocês tenham entendido o texto.